Bezerra Hashem, da Fiud Gimel, tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fiud Gimel no começo da quarta linha, de cima, Ven Trumá, Har Trumá. A Mishnah falou, não é possível separar Trumá duas vezes, da mesma safra. Então vamos ver qual é a novidade disso. Fala, Maramatit Mani Rebbe Akiva, e a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva. Agora a gente vai entender essa lei. De Tara fala, Beta, Shutafim Shetarmu, Ze Achar Ze. Então, como sabemos, a pessoa colhe a safra do campo dele e tem que separar a trumá para o cohen, a oferenda, que os sábios decretaram que é, para a pessoa normal, 2% da safra. Aqui se trata de uma safra que pertence a dois sócios. Veio o primeiro sócio e separou 2% de trumá. Veio o segundo sócio e também separou 2% de trumá. Como é que fica a lei nesse caso? Então, fala na beleza primeiro. Trumá shneim trumá. A trumá dos dois funciona. Mas fala na beleza o seguinte. Não vamos ter aqui 4% de trumá. A quantia certa de trumá é 2%. O primeiro separou 2%. O segundo também. Então, fala na beleza 1% que o primeiro separou é trumá. 1% que o segundo separou é trumá. Fala na beleza. Cada um dos sócios é dono de metade da safra. Então, tem o poder de separar metade da trumá. Cada um separou 1% de trumá, o outro por cento que cada um separou não é trumá, tem 2% no total de trumá. A trumá de nenhum dos dois é trumá, fala Rebbe Akiva. Por quê? Quando o segundo separou a trumá depois do primeiro, fala Rebbe Akiva, se vê que ele não quer que o primeiro participe na trumá. Quando o primeiro separou trumá sozinho, ele quer dizer que ele não quer que o segundo participe da trumá. Senão eles teriam separado o trumá juntos. Então fala Rebbe Akiva, não tem nenhuma trumá aqui que foi com a aprovação dos dois. E para trumá valer, tem que ser que o dono ou os donos estejam de acordo com a separação dessa trumá. Nenhum dos dois tem autoridade sozinho de separar a trumá se a safra pertence aos dois. Então fala Rebbe Akiva, a trumá de nenhum dos dois é trumá. Chachamim não fala Chachamim. Im taram arishon keshiur en trumat hasheni trumá. Veim lo taram keshiur trumat hasheni trumá. Fala Chachamim diferente. Se o primeiro separou trumá corretamente 2%, então se avalia por padrão que o segundo está de acordo com isso, fala Chachamim. Ele separou mais trumá, ele quer acrescentar a trumá, fala Chachamim. Por isso ele separou pela segunda vez. Mas ele está de acordo que a trumá do primeiro funciona porque foi uma separação certa de 2% da safra dos dois. O primeiro separou 2% da safra dos dois, mesmo que ele fez isso sozinho, fala Chachamim, uma vez que no final das contas a quantia certa foi separada, você avalia que o segundo aceitou. Por que ele separou também depois? Fala Chachamim, porque ele quis acrescentar a trumá. Mas se o primeiro separou uma quantia errada, digamos ele separou só 1%, nesse caso o segundo não está de acordo por padrão, porque ele não quer que a quantia errada seja separada da safra dos dois. Então, nesse caso, a trumá do segundo, se ele separou 2%, a trumá do segundo é trumá. Então a nossa Mishnah diz que não é possível separar a trumá depois da trumá. Vai como Rebbe Akiva, nesse caso dos sócios. Um sócio separou a trumá, depois o outro separou, a trumá de nenhum dos dois funciona. Vem tmurá ou satmurá? A gente estava na lei da trumá, agora vamos estar na lei da tmurá. Então, não é possível fazer tmurá de um animal que é tmurá. Ou seja, a pessoa pegou um sacrifício normal, pegou um animal laico, diz que esse animal laico é tmurá, é substituto desse sacrifício. Vimos que isso é proibido. E o que acontece é que o animal laico também se santifica. Esse animal laico tem a santidade do sacrifício também e é sacrificado também. O que acontece? A pessoa pega um terceiro animal e diz, esse animal laico é tmurá da tmurá. Tmurá do segundo animal. Fala a Mishnah, isso não funciona. Mas tá, por que não? A marca do Passuco, o tmuratô, virou tmuratô. O Passuco diz, a pessoa vai fazer tmurá do sacrifício.
Então, fala a Gemara, a Torá nunca dá uma dica que é possível fazer Tmurá de outra forma. Fazer Tmurá, dá Tmurá. A Torá não dá essa dica. Fala, Tmurató, tem um sacrifício normal e ele fez Tmurá com um animal laico. Isso que é o caso que a Torá menciona. A Torá nunca dá nenhuma dica que é possível continuar isso, fazer Tmurá da Tmurá, então esse caso não existe, não funciona. Vem avlado se Tmurá. O caso que a gente viu nos dapim passados. A pessoa tem uma fêmea grávida. Digamos que tem uma vaca grávida. Santificou a vaca. O feto se santificou de passagem. E o feto nasceu. E ele quer fazer Tmurá desse filhote. Fala Rachamim na Mishnah que isso não funciona. Vimos já que não é possível fazer Tmurá de um feto. Fala Rachamim, mesmo se esse feto nasce, não é possível fazer Tmurá dele. Demarkrahu ou velovlad, porque fala Rachamim, a Torá fala que existe a Tmurá num caso que o sacrifício é normal. Ou seja, a pessoa pegou um animal laico e santificou de forma direta. Santificou esse animal para o sacrifício. Aí é possível fazer Tmurá, pegar um animal laico como Tmurá de sacrifício. Mas, nesse caso da fêmea grávida, a pessoa santificou de forma direta a mãe. E de forma indireta o feto. O feto se santificou de passagem que a mãe se santificou. Fala Rachamim, essa santificação é indireta, não é uma santificação normal, não é o Tmurató. Então não existe a Tmurá nesse caso. Mesmo que o filhote nasce, não é possível fazer Tmurá dele. Assim falaram Rachamim, Rabi Yehuda discutiu, Rabi Yehuda Omer avlado se Tmurá. Fala Rabi Yehuda, é possível sim fazer Tmurá desse filhote? Da marca do Pasuk, Iye lirabot davlad. Esse Pasuk da Tmurá generaliza, Iye Kodesh. A questão é o que essa generalização veio incluir. Fala Rabi Yehuda, veio incluir isso. Esse Iye Kodesh veio dizer, mesmo no caso que esse feto foi santificado, quando o filhote nasce, é possível fazer Tmurá dele. Verabanan lirabot shogeg kemezit. E Chachamim discutem com Rabi Yehuda, concordam que a Pasuk veio generalizar, esse Iye Kodesh veio incluir algo a mais, mas não veio incluir esse filhote, fala Chachamim, veio incluir Shogeg Kemezit. Shogeg Kemezit é o seguinte, se a pessoa, ele tem um sacrifício, e ele diz que ele teve a intenção de fazer Tmurá desse sacrifício, por engano, ele se confundiu, e disse que está fazendo Tmurá de outro sacrifício. Mas ele se confundiu. Fala, o Pasuk Iye Kodesh, a Tmurá funciona. Esse animal laico tem a santidade da Tmurá. A novidade aqui é que se a pessoa santifica um animal por engano, não a Tmurá, ele pegou um animal laico, ele teve a intenção de santificar esse animal laico. E alguma coisa aconteceu, ele se confundiu, ele disse que o outro animal laico é para o sacrifício. Depois ele percebeu que em vez de santificar o primeiro, que ele queria, ele santificou o segundo. Ele santificou o animal por engano. Não funciona. Hekdesh betaut e não Hekdesh. Mas no caso da Tmurá, sim. Vimos já, até agora, que a santidade da Tmurá se recai em casos que uma santificação comum não se recai. Como nesse caso, uma santificação do animal por engano não funciona, mas a Tmurá por engano sim. Assim como a gente viu com relação ao animal defeituoso, se a pessoa pega um animal defeituoso que não serve para o sacrifício e diz que está santificando como sacrifício, a santidade do sacrifício não se recai sobre esse animal. Mas se a pessoa pega um animal laico defeituoso e santifica como Tmurá, se santifica assim, não vai ser sacrificado, mas tem a santidade do Shataguf. Então aqui também tem essa diferença de Shogeg Kemezit. Mas tente falar Mishnah. Não é possível fazer Tmurá de um pássaro ou de farinha. Tem sacrifícios de pássaros, tem sacrifícios de farinha. As menachot, não é possível fazer Tmurá disso. Porque o Pasuk da Tmurá fala Be'ema ba Be'ema. Be'ema não é um pássaro e também não é farinha. Então, pássaro e farinha foram excluídos. Hatzibur ve'shutafim enosim Tmurá. Não é possível fazer Tmurá de um sacrifício que pertence a mais de uma pessoa. Se é um sacrifício público, não é possível fazer Tmurá. Se o sacrifício pertence a mais do que uma pessoa, não é possível fazer Tmurá também. Por quê?
Porque o pasuk fala lo yachlifenu no singular, ve'amirotov no singular. Veio dizer que somente um sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmurá, um sacrifício de mais do que uma pessoa não. Fala na Mishnah, Kodshe bedek habayit eno sin Tmurá. A pessoa santificou um animal para o tesouro do Beit HaMikdash. Não é Kodshe Mizbeach, não tem a santidade do sacrifício, pertence ao Beit HaMikdash. Tem só Kedushat Damim. Não é possível fazer Tmurá desse animal. Então, como a gente vê na Gemara, Chachamim aprendem isso da palavra Korban. O pasuk da Tmurá fala um sacrifício, Korban. Korban, fala Chachamim, é Kodshe Mizbeach. Não do animal que só pertence ao tesouro do Beit HaMikdash e não tem a santidade do sacrifício. Amar Rabi Shimon, fala Rabi Shimon, Varema Aser Bichlal Hayah. Rabi Shimon concorda com essa lei, que não é possível fazer Tmurá de um Kodshe bedek habayit, do tesouro do Beit HaMikdash, mas Rabi Shimon aprende de uma outra fonte. Pergunta Rabi Shimon, a Torá fala, não faça Tmurá de sacrifícios, e menciona que se a pessoa fez, o animal lá é que você santifica. Fala Rabi Shimon, isso inclui o sacrifício do dízimo. A pessoa pega a nova cria de animais e separa o dízimo, isso são sacrifícios. Então, também é um sacrifício, e estaria incluído no pasuk genérico da Tmurá. Por que a Torá tem que falar a lei da Tmurá no caso do dízimo? Velama yatzah. Então, lomar lecha. Fala Rabi Shimon, a Torá veio usar o dízimo como uma referência. Somente sacrifícios que são como o dízimo tem a lei da Tmurá. Sacrifícios que não têm a lei do dízimo, não são como o dízimo, não tem a lei da Tmurá. Então, Mamaser Korban Yachid, Yatzu Korban Tzibur. O dízimo é um sacrifício do indivíduo. Vimos em Bechorot, no começo, que se a cria pertence a uma pessoa, se separa o dízimo e se sacrifica. Se a cria de animais pertence a mais do que uma pessoa, não se separa o dízimo dos animais. O sacrifício do dízimo é um sacrifício do indivíduo. Então, fala Bishimon, daqui a gente aprende que o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmurá. O sacrifício do público, ou de mais do que uma pessoa, não tem a lei da Tmurá. O Mamaser Korban Mizbeach, Yatzu Korbanot bedek habayit. Fala Bishimon, o dízimo é Kodshe Mizbeach, é sacrificado no altar. Então, somente animais que também são sacrificados no altar têm a lei da Tmurá, mas Kodshe bedek habayit, que foram santificados para o tesouro do Beit HaMikdash, não são sacrificados, não tem a lei da Tmurá. Então, fala agora, vamos revisar o que a gente falou. Então, vamos falar Braita. Yachol yu Kodshe bedek habayit, o Sin Tmurá. A pessoa santificou o animal para o tesouro do Beit HaMikdash. E diz, o animal laico é Tmurá desse Kodshe bedek habayit. Será que alguma coisa acontece? Tamud Omar Korban. Fala a Braita, o pastor diz que não. A Torá fala que existe a lei da Tmurá com relação a um korban, um sacrifício, não Kodshe bedek habayit, do tesouro. Mishnekru korban, yatzu Kodshe bedek habayit, shelo nikru korban. Kodshe bedek habayit, fala a Braita, não é chamado de sacrifício. Essa é a opinião de Tanakama da nossa Mishnah. Velon pergunta, não é chamado de korban? Algo que foi santificado para o bedek habayit não é chamado de korban? Gatania. Fala Braita. E Korban, Shomea ani afilu Kodshe bedek habayit, shenikru Korban. Keinyan sheneemar venakrevet Korban Hashem. Essa Braita é citada de um outro assunto, Shchutechutz, não é nosso assunto agora. O ponto aqui é que, disse a Braita, Korban se refere também a Kodshe bedek habayit. Como se vê, do outro pasuk, nakrevet Korban Hashem, eles foram dar utensílios de ouro para o Beit HaMikdash. Isso não é um sacrifício, é para o tesouro. E chamaram isso de Korban. Então, fala Braita, a palavra Korban inclui também Kodshe bedek habayit. Então, continua a Braita com relação ao assunto de Shchutechutz, Talmud Omar בפתח אוהל מועד לא הביאו, כל הבא לפתח אוהל מועד חייבים עליו משום Shchutechutz, וכל שאינו בא לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו משום Shchutechutz. Não é nosso assunto agora. A pergunta é que a primeira Braita diz que Korban exclui Kodshe bedek habayit, e a segunda Braita diz que Korban inclui Kodshe bedek habayit. Então, Amalikru Korban. Como é que se explica isso? Amar Rabi Chanina lo kasha. Responde Rabi Chanina. Harabi Shimon, Harabanan. Existe uma discussão entre Rabi Shimon e Chachamim sobre isso, como a gente viu na nossa Mishnah. De Rabi Shimon, Iker Korban, de Rabanan, não Iker Korban.
Está na cama da nossa Mishnah Chachamim. Chachamim dizem a palavra korban, sacrifício, não inclui um animal que foi santificado para o tesouro do Bet HaMikdash. Então já sabemos daqui, da palavra korban, que não existe tmurá de koché bedek habayit. Rabbi Shimon diz que a palavra korban inclui koché bedek habayit, como o passuco dos utensílios de ouro. Então, de onde Rabbi Shimon aprende que um koché bedek habayit não tem a lei da tmurá, ele aprende diz que a Torá fala a lei da tmurá no caso do dízimo, como a gente vê melhor na sequência. Então, existe uma discussão entre Rabbi Shimon e Chachamim se a palavra korban inclui koché bedek habayit ou não. Pergunta Velon, vai ativa na cruz de korban Hashem. Como é que Chachamim vai explicar esse passuco dos utensílios de ouro? São dados para o tesouro do Bet HaMikdash e é chamado de korban Hashem. Explica, korban Hashem ikre, korban Hashem lo ikre. Responde que uma coisa, a palavra korban sozinha. A palavra korban por si só, fala Chachamim, se refere a sacrifícios. A palavra korban Hashem inclui qualquer coisa que é dada para o tesouro do Bet HaMikdash. Esse korban Hashem é algo mais específico. Não é só korban genérico. O sacrifício padrão é koché mizbeach, do altar. A palavra korban Hashem pode se referir a algo que é dado para Hashem, como um donativo, como algo voluntário para o tesouro do Bet HaMikdash. Tzad Rabbanan fala a Braita. Lo yivakir ben tov leira, belo yemirenu. Vamos voltar a essa coisa do dízimo. Lama neymar, a Torá já diz, não faça tmurá de sacrifícios. Isso inclui o dízimo também é um sacrifício, o dízimo dos animais. Por que a Torá tem que falar outra vez, não faça tmurá do dízimo? Por quê? Pelo que neymar da crofeno velamiroto, tov berá. Essa é a pergunta. Então, fala para ele, fiche neymar da crofeno velamiroto. Mashma korban yachid, mashma korban tzibur. A Torá fala, não faça tmurá de sacrifícios. Então, falou de forma genérica, vai falar que existe a lei da tmurá, tanto no sacrifício do indivíduo, ou sacrifício público. O korban mizbeach, o korban bedek habayit, eu ia dizer que existe a lei da tmurá com relação a um sacrifício do altar, ou algo que é do tesouro do Bet HaMikdash. Fala essa braita, como o Rabbi Shimon também é chamado de korban. Então, Talmud Omar lo yevaker. Por isso a Torá usa como referência o dízimo. Depois de falar a lei genérica da tmurá, fala não faça tmurá do dízimo, para usar o dízimo como uma referência. Então, Amar Rabbi Shimon explica Rabbi Shimon, Vere ma'aser bichalaya velama yatsa, lomar lecha, ma ma'aser korban yachid, ve korban mizbeach, ve davar sheba bechová, ve davar shelo beshutafut. Fala Rabbi Shimon, a Torá vai usar o dízimo como uma referência. Quais são as características do dízimo? O dízimo é um sacrifício do indivíduo. Como a gente falou, se a cria pertence a uma pessoa, ele separa o dízimo e sacrifica. Se a cria pertence a várias pessoas, não se separa o dízimo. O dízimo é um sacrifício de uma pessoa. Então o dízimo também é um sacrifício do altar. É um sacrifício obrigatório. E não existe se tem sócios que são donos dessa cria. אף כל קורבן יחיד וקורבן מזבח ודבר שבא בחובה ודבר שאינו בא בשותפות. Viramos a página. Fala Rabbi Shimon também com a sua tmurá. Uma vez que a Torá usou o dízimo como uma referência para a lei da tmurá, então vamos dizer o seguinte: somente sacrifícios que são como o dízimo tem a lei da tmurá. Um sacrifício do indivíduo, um sacrifício obrigatório e é um sacrifício do altar. Já um sacrifício de mais do que uma pessoa não tem a lei da tmurá. Um sacrifício que não é obrigatório não tem a lei da Torá, vamos explicar isso logo mais. E um animal que foi santificado para o tesouro do Bet HaMikdash não tem a lei da Torá porque não é como o dízimo, que é um sacrifício do altar. Assim explicou Rabbi Shimon. Rebbe Omer fala Rebbe diferente. Lama yatzá. Então temos que ler aqui. Lama yatzá maser meata. Lefish yatzá maser lidon. Betmurat shemo. Então, Yatzar e dono Betmurat Gufo. Assim temos que ler. Então, fala Rebbe o seguinte: a Torá tem que me falar a lei da Tmurá no dízimo. Eu poderia pensar diferente, que não tem a lei da Tmurá. Vamos revisar o que a gente viu no Tratado de Bechorot. Vimos lá que quando a pessoa separa o dízimo, ele coloca os novos animais num curral e atrai os animais um a um, saindo do curral.
e quando chega o 10º animal, ele santifica como dízimo. Se aprende lá de Psukim que se a pessoa, ele se enganou e ele falou que o 9º animal é o 10º, ou o 11º animal é o 10º. Então esses animais também se santificam, também são sacrificados. Isso é chamado Tmurat Shmo. Ele colocou o nome 10º sobre o 9º animal, ou sobre o 11º animal, esses animais também se santificam. É uma espécie de Tmurá, como se ele fala que o 9º animal é o 10º, no lugar do 10º. Então, fala Rebbe, a Torá já deu essa situação específica da Tmurá, no caso do dízimo, com relação a essa lei do 9º e do 11º animal. Eu poderia pensar que essa é a única lei da Tmurá que o dízimo tem. Mas se eu pego o 10º animal, o animal principal do dízimo, e falo, o animal laico é Tmurá desse 10º, poderia pensar que isso não funciona. E o animal laico não se santifica. Por isso, Torá fala a lei da Tmurá, com relação ao dízimo, para falar que também essa lei comum de Tmurat Gufo, a Tmurá normal, se aplica ao dízimo. Vamos entender o raciocínio de Rebbe melhor. Mas fala, Rebbe, uma vez que um passuco fala Tmurat Shmo, do 9º e do 11º animal, o outro passuco fala a lei da Tmurá normal, o animal laico pelo 10º animal. Torá viu diferença entre as leis. Uma coisa é Tmurat Shmo e outra coisa é Tmurat Gufo. Então explica as diferenças. Lomar lecha, Tmurat Shmo, kreva, Tmurat Gufo, ena kreva. Primeira diferença. Se a pessoa pega o 10º animal e faz Tmurat Gufo, Tmurá normal, e fala, o animal laico é Tmurá desse 10º animal. Essa Tmurá não é sacrificada. Diferente de outros Tmurot que são sacrificadas, a Tmurá do dízimo não é sacrificada. Mas o 9º ou 11º animal que foram chamados de 10º são sacrificados. Outra lei. Tmurat Shmo Nigelet, Tmurat Gufo na Nigelet. Se o 9º animal foi chamado de 10º, por exemplo, tem que ser sacrificado. Se tornou defeituoso, pode ser resgatado. O resgate é que a pessoa pega digamos, o 9º animal que foi chamado de 10º, se tornou defeituoso, e diz que está resgatando esse animal com dinheiro. Então a santidade passa para o dinheiro e o animal se torna laico, ele pode comer. Isso com relação a Tmurat Shmo, o 9º e o 11º animal que foram chamados de 10º. Mas o próprio 10º animal não pode ser resgatado. Lo Igael, fala a Torá. Se ele se torna defeituoso, o dono abate e come. Não pode vender, não pode resgatar. Também a Tmurá dele tem a mesma lei. Se a pessoa pega o animal laico como Tmurá do 10º animal, a Tmurá se torna defeituosa, é abatida e comida, não pode ser resgatada. Já o 9º, 11º animal, Tmurat Shmo, pode ser resgatado se torna defeituoso. Tmurat Gufo halal davar raui ve davar shenu raui. Outra diferença. Se a pessoa pega o 10º animal, o dízimo principal, e diz, esse animal laico é Tmurá do dízimo, mas esse animal laico é defeituoso. A Tmurá funciona, esse animal se santifica. A gente falou antes que a Tmurá se recai sobre o animal defeituoso também. Mas, Tmurat Shmo Enachala era davar raui, bilvad. No caso do 9º e do 11º animal que saíram do curral, foram chamados de 10º, só se santificam se são válidos para o sacrifício. Se são defeituosos, não. Então, essa Tmurá do 9º e 11º animal não é uma Tmurá comum, de um animal laico pelo sacrifício. Tem leis como uma santificação normal, que se o animal é defeituoso, não se santifica. Então, me perguntaram para o que disse Rebbe antes. Mishum de Rabbi Rahman Adeid be Tmurat Shmo Igrui Igra. Como é que funciona o raciocínio de Rebbe? Revisando. Rebbe disse, a Torá já disse uma situação de Tmurá com relação ao dízimo. O caso do 9º e do 11º animal, que são chamados de 10º, são também santidade do dízimo. Então eu poderia pensar que essa é a lei da Tmurá do dízimo. Tmurat Shmo não tem a lei da Tmurá comum. Falou o passuco que sim. Esse é o raciocínio de Rebbe. Por isso a Torá especificou a lei da Tmurá no caso do dízimo. Para falar que sim, existe a lei da Tmurá comum, o animal laico pelo 10º animal, também tem a lei da Tmurá. Pergunta, só porque a Torá acrescentou um caso de Tmurá no caso do dízimo, ia falar que não tem a lei comum da Tmurá? Falando que sim,
de Amrina, mas de Rabi Rabi, mas de Lorabi, Lorabi. Poderia falar que esse sim, isso que a Torá especificou, no caso do dízimo, a Tmurat Shmo, é a Tmurá. Não tem a Tmurat Gufo. Então é Mechateiti. Pergunta por que ia dizer isso. Amaravuna Beredira Yoshua, Mishum Dava Davara Baridon Bedavara Hadash, Ven Bo El Achidusho Bilvat. Amaravuna Beredira Yoshua, uma regra. Quando existe um conjunto, inclui um certo caso, e depois a Torá especifica uma lei com relação a esse caso. Sobre esse assunto, fala uma outra lei. En Bo El Achidusho. Então, essa lei se aplica a esse caso. A outra lei do conjunto não se aplica. Então eu ia dizer a mesma coisa aqui. O animal do dízimo estava no conjunto de sacrifícios com relação à lei da Tmurá. Depois a Torá especificou uma lei de Tmurá diferente. Tmurá Shmo, do nono animal, 11º. Quer falar, esse é o caso da Tmurá do dízimo. A lei comum não. Por isso a Torá tem que falar, de forma específica, que o dízimo também tem a lei da Tmurá. Continua. Amar Rav Nachman bar Yitzchak le Rava. Falou o sábio para Rava. Rabi Shimon de Amar Davar Abba Bechová. Olat Chová e Deavda Tmura. Olat de Davar Lo. A gente falou antes de Rabi Shimon que usamos o dízimo como uma referência aos outros sacrifícios para saber a lei da Tmura. Rabi Shimon discutiu com o Rebbe. Fala, Rabi Shimon, por que a Torá disse que existe a lei da Tmura no caso do dízimo? É para usar o dízimo como um exemplo, como uma referência. Disse Rabi Shimon, o dízimo é um sacrifício do indivíduo, é um sacrifício obrigatório e é algo que é sacrificado no altar. Assim também os outros animais que têm essa santidade, as mesmas leis, têm a lei da Tmurá. Então pergunta a Rav Nachman bar Yitzchak, o que acontece se a pessoa tem um sacrifício de olá não obrigatório? Um sacrifício de olá que ele se voluntariou, ele disse, esse animal é para olá. Então ele não pode fazer Tmurá dessa olá, porque é uma olá voluntária? Ele pode fazer Tmurá dessa olá. Então como é que se explica o que disse Rabi Shimon? Amar olat nedavar nami, kevan de kibla lei avda Tmurá. Farava. Essa situação de um sacrifício obrigatório é uma situação delicada. Mesmo que a pessoa, ele diz, esse animal é para o sacrifício de olá. Uma vez que ele que santificou, ele tem um certo compromisso de sacrificar esse animal. Então, esse compromisso, mesmo que é leve, já possibilita a situação da Tmura. O que disse Rabi Shimon, num caso que é um sacrifício não obrigatório, que não tem a lei da Tmura, é um caso mais específico ainda, que a pessoa não tem nada a ver com esse sacrifício. O caso é o seguinte. Um sacrifício de olá que sobrou. Então, vemos esse caso faz alguns da pena. Por exemplo, a pessoa pecou e tem que trazer um sacrifício de Hashem. Ele santificou esse animal para o Hashem. Por certo motivo, ele santificou um outro animal para o Hashem também e sacrificou o segundo animal. Já vimos essa lei, que o primeiro Hashem se transforma em olá. Ele não tem mais a obrigação de sacrificar o Hashem, ele sacrificou o segundo. Então o primeiro Hashem se transforma num outro sacrifício, sacrifício de olá. Esse é um olá bamina motarot, um sacrifício de olá que sobrou. Nem foi ele que santificou esse animal para olá. Então, nesse caso, ele não tem como fazer tmurá, conforme Rabi Shimon. Então, pergunta agora, mas Kassavar, o que sustenta Rabi Shimon? E Kassavar lá, que manda amar mutarot ledavat tzibur, azli, pshita. Vamos ter uma discussão mais para frente. O que se faz com essa olá? Uma opinião fala, essa olá que sobrou é sacrificada como um sacrifício público. É dada ao público e um korban tzibur. Outra opinião fala que não, o dono do animal sacrifica como uma olá voluntária. Então, se Rabi Shimon sustenta que essa olá que sobrou é para um sacrifício público, é óbvio que não tem a lei da tmurá. Pshita de lado da tmurá. A tmurá bitzibur, já falamos que não existe tmurá no sacrifício público. E Rabi Shimon se vira a lei que manda amar mutarot ledavat yachid. Então, temos que dizer que conforme Rabi Shimon, essa olá que sobrou é sacrificada em nome do indivíduo. Então, por isso fala Rabi Shimon, mesmo assim que é um sacrifício do indivíduo, uma vez que é um sacrifício completamente voluntário, que a pessoa não tem a mínima obrigação, nem foi ele que santificou para olá,
então não é possível fazer tmurá desse animal. Então pergunta quem é que sustenta assim? Que essa olá que sobrou, o Hashem que se transformou em olá, é sacrificado em nome do indivíduo. É Rabi Elazar. Rabi Elazar que disse isso. Hashamina lebedia de avda tmurá. E o próprio Rabi Elazar sim falou que é possível fazer tmurá dessa olá que sobrou. Tânia, olá baminamotarod, o tmurá, deve Rabi Elazar. Fala Rabi Elazar claramente isso. Então, como é que se explica a opinião de Rabi Shimon? Rabi Elazar sustenta que é possível fazer tmurá dessa olá que sobrou. E Rabi Elazar sustenta que essa olá é um sacrifício do indivíduo. Rabi Shimon também sustenta assim. Então, aparentemente Rabi Shimon vai como Rabi Elazar, mas discute com Rabi Elazar também. E diz que não é possível fazer tmurá dessa olá que sobrou. Então responde, Rabi Shimon savala kavate bechada, o paliga le bechada. Rabi Shimon concorda com Rabi Elazar em uma lei, discute na outra lei. Rabi Elazar savar olá ba mina motarot satmurá, veio savar eno satmurá. Então, Rabi Shimon concorda com Rabi Elazar numa lei, que se o Hashem se transformou em olá, essa olá é sacrificada em nome do indivíduo. Eles concordam. Mas Rabi Elazar fala que é possível fazer tmurá dessa olá, e Rabi Shimon discute. Você já fala que essas duas leis não dependem uma da outra. Rabi Shimon pode concordar com uma lei, discordar com outra lei. Pergunta com relação ao que a gente viu da Aftet. O que disse Rabi Avi? Pergunta. Hifrish Hashem leitkaper bo, ve'emir bo, ve'nitkaper be'Hashem acher, ve'nitak ze leolá. Mal she'achzor ve'emir bo. Então a gente viu essa questão em extenso no Daftet. Vamos revisar. Disse Rabi Shimon lá, como explicou Rabi Yochanan, a pessoa que fez tmurá de um sacrifício não tem como fazer tmurá outra vez desse sacrifício. A tmurá é só uma vez, conforme Rabi Shimon, como explicou Rabi Yochanan. Perguntou Rabi Avi, o que acontece nesse caso do Hashem? A pessoa pecou, santificou um animal para o Hashem. Ele fez tmurá desse Hashem. Então, conforme essa opinião, ele não pode fazer tmurá outra vez desse Hashem. Ele não sacrificou esse Hashem, sacrificou um outro animal para o Hashem. Então, o primeiro Hashem se transformou em olá. Agora é um outro sacrifício. Perguntou Rabi Avi, será que a pessoa pode voltar a fazer tmurá desse animal? Era Hashem na hora da primeira tmurá, agora é olá. Analisa aqui. Ali Bademan, conforme qual opinião Rabi Avi perguntou isso? E lema ali Bade Rabi Shimon, talvez não é como Rabi Shimon a pergunta. Mas pergunta, Amar Rabi Shimon Sfira Leolá Bamina Motarot, e não Satmurá. Não faz sentido falar que vai como Rabi Shimon essa pergunta, porque acabamos de falar que conforme Rabi Shimon, não é possível fazer tmurá da olá que sobrou, do Hashem que se transformou em olá. É um sacrifício completamente voluntário, nada obrigatório, e não tem a lei da tmurá. Então o que Rabi Avi perguntou? Se é possível fazer tmurá dessa olá que sobrou? Não vai como Rabi Shimon a pergunta. E não vai como Chachamim também, porque Chachamim discutem com Rabi Shimon e dizem que a pessoa pode fazer tmurá várias vezes do mesmo sacrifício. Então, como é que se explica a pergunta de Rabi Avi? Então explica, essa é a pergunta de Rabi Avi. Imas Shachatana de Kaiker Rabi Shimon, Damar, Ememerim, Vechozrim, Ememerim. Vesira li que Rabi Elazar Damar Olá, Bamina Motarot, Satmurá. Mal Sheachzor, Ve'amir bo. A pergunta de Rabi Avi é uma pergunta teórica. Ele pergunta, se a gente encontrar alguma opinião, algum Tana, que vai como Rabi Shimon, que não é possível fazer tmurá duas vezes do mesmo sacrifício, e vai sustentar também, como Rabi Elazar, que é possível fazer tmurá da olá que sobrou, como ficaria nesse caso? Bishnei gufim do shachat mai, eu tenho que ser o do shachat. Shnei gufot de guf echad, mas a pergunta é, como a gente falou, shnei gufot de guf, shnei gdushot de guf echad, que a pessoa, ele santificou o primeiro animal para o Hashem, fez tmurá, então ele não pode fazer tmurá outra vez desse animal. Mas, ele sacrificou um outro Hashem, então o primeiro animal se transformou em olá, é um outro sacrifício. Então poderia pensar que ele pode fazer tmurá, porque é uma outra santidade, é como se fosse um outro sacrifício, completamente, agora é olá, antes era Hashem.
Outra vez ele não pode fazer Tmurá, outra vez desse animal. A Tmurá desse animal já foi feita uma vez. Essa é a questão de Rabi Ave. Se a gente encontrar uma opinião que diz que é possível fazer Tmurá da Olá que sobrou, Olá Bamina Motarot, e vai como Rabi Shimon que não é possível fazer Tmurá duas vezes do mesmo sacrifício, como é que fica a lei? Tibai, e essa questão ficou em aberto. Hadran Lacha Kol Memerim, Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo, Kol Memerim. Começamos amanhã o Perek Bekorbanot, parabéns a todos. Vamos ver melhor diferenças entre sacrifícios do indivíduo, sacrifícios públicos, com muito mais. Baruch Adonai, Amém.